Até agora a gente falou de matrizes como conjunto de vetores, então é como se a matriz A fosse dividida entre os vetores V1 e V2, e aqui é a componente 1 do vetor V1 e a componente 2 do vetor V1. Aqui é a componente 1 do vetor 2 e a componente 2 do vetor 2. Só que matriz pode ser interpretada de uma segunda forma também, que é a forma de transformar um elemento em um outro elemento do mesmo espaço vetorial. Então, por exemplo, se eu quero transformar o vetor V em um novo vetor, eu posso usar a matriz A para fazer uma transformação linear desse vetor. Então, a matriz ela consegue, se o vetor V é uma reta assim, ela consegue esticar ele, ela consegue alterar o tamanho dele, ela consegue rotacionar ele, né? Isso é uma transformação linear, você está mudando a direção do vetor e mudando o módulo dele. Então, por exemplo, no caso dessa matriz, se eu tenho um vetor, né, o V é igual a xy, que são as coordenadas desse vetor, então essa transformação linear vai produzir um vetor u que é igual a x menos y e menos 4x mais y. Então esse vai ser um novo vetor e ele vai ter uma nova direção, um novo módulo, né? Digamos que o vetor original, aqui eu vou fazer o R2 bem rápido. Aqui eu tenho o eixo y, o eixo x. Então o vetor original era um vetor assim. O novo vetor, esse é o vetor v. O novo vetor pode estar em qualquer outra direção, né? Pode estar num vetor assim, esse é o vetor u. E ele mudou, aqui não dá para ver muito bem, mas ele pode ter qualquer outro módulo, ele pode ter mudado a direção, o tamanho, etc. Então, como uma matriz quadrada pode representar uma transformação linear, é importante a gente entender quais são os vetores que eles mantêm a mesma direção quando essa transformação acontece. Então, qual é o conjunto de vetores que quando eu aplico essa transformação A de R em R, né, a gente escreve assim, A dois pontos R em R, quais são os vetores que eles se mantêm na mesma reta suporte depois de transformados. Então esse daqui é o vetor V e o próximo vetor pode ser um vetor U, ele pode mudar o sentido, não tem problema, né? O outro vetor U, mas o importante é que ele se mantenha na mesma reta suporte. Então, esses vetores que não mudam de direção, que se mantêm nessa reta, são chamados os autovetores da matriz A. E a proporção, o quanto que o tamanho aumenta ou diminui, né, digamos o módulo de U dividido pelo módulo de V, essa proporção aqui é chamada do alto valor de A. E o alto valor está diretamente associado com o alto vetor. A gente vai ter, para a matriz A, a gente vai ter pelo menos dois autovetores que tem esse comportamento. E para cada autovetor a gente vai ter um autovalor. A gente tem dois autovalores, que a gente escreve lambda1, lambda2, que nós vamos ter que encontrar, e dois autovetores, V1 e V2. Para a gente calcular isso, o que a gente está dizendo é o seguinte: eu vou aplicar uma transformação linear no vetor V, e o resultado vai ser um vetor V que tem a mesma direção desse daqui, só que o módulo é diferente, ele está multiplicado pelo alto valor dele. Então, mexendo nessa equação aqui, a gente passa, né, subtrai dos dois lados o lambda v, então ficamos com AV menos lambda v igual a zero. Colocando v em evidência, ficamos com A menos lambda i, que multiplica v, é igual a zero. A gente não está interessado no vetor nulo, porque o vetor nulo ele está em todas as direções ao mesmo tempo. Então a gente quer saber qual é a combinação disso daqui que o determinante
de A menos lambda I, que é a matriz de identidade, esse determinante tem que ser nulo. Essa é a regrinha básica que a gente vai usar para calcular os valores de lambda, e a partir desses valores a gente encontra os autovetores. Então vamos lá. Daqui a gente deriva para essa matriz que A menos lambda I é igual a 1, menos 4, menos 1 e 1. Menos lambda, que multiplica a matriz de identidade da mesma ordem da matriz A, 1, 0, 0, 1. E isso vai dar 1 menos lambda, menos 1 menos 0, menos 4 menos 0 e 1 menos lambda. Ok? Esse daqui é o dispositivo prático para resolver. A gente escreve na barrinha que significa determinante, escreve a matriz A. Vamos escrever a matriz A do jeito que ela foi fornecida. Menos 1, menos 4 e 1. Agora a gente subtrai lambda da diagonal principal. E esse determinante, né, que está em barras, tem que ser igual a 0. Esse é o dispositivo prático para encontrar os valores de lambda, os autovalores. Então a partir daqui a gente vai calcular o determinante multiplicando nessa diagonal. 1 menos lambda, que multiplica 1 menos lambda, então isso é ao quadrado, menos 1 vezes menos 4 é igual a 4, isso tudo tem que dar 0. Então fazendo o quadrado disso aqui é igual a 1 menos 2 lambda mais lambda ao quadrado menos 4 é igual a 0. Então lambda ao quadrado menos 2 lambda menos 3 é igual a 0. Pelas relações de Girard, a gente tem que lambda menos 3, que multiplica lambda mais 1, é igual a 0. Então, lambda é igual a 3, que eu vou chamar de lambda 1, e lambda 2 é igual a menos 1. Como esperado, a gente vai ter dois autovalores para uma matriz 2 por 2. Ok? Agora que a gente já encontrou esses valores de lambda, a gente vai encontrar os autovetores de A associados a cada um deles. Então, primeiro vamos fazer lambda 1 é igual a 3 e jogar nessa equação aqui, certo? Vamos pegar essa equação e fazer aqui. A menos 3i, que multiplica V igual a 0. Então, 1 menos 3, menos 1, menos 4, 1 menos 3. Esse menos 3 aqui é menos lambda 1, né, que eu escolhi. Isso está multiplicando a matriz V, então V1 e V2. Essa matriz é um vetor coluna. E isso tem que dar o vetor nulo 0, 0, ok? Então a gente fica com menos 2, menos 1, menos 4, menos 2, que multiplica V1 e V2 são iguais ao vetor nulo. Então, daqui a gente tem um sistema de equações. A gente tira aqui menos 2V1 menos V2 é igual a 0, e menos 4V1 menos 2V2 é igual a 0. Repara que a equação de baixo é a mesma que a equação de cima, só que ela está multiplicada por 2. Então, essas equações é como se fosse apenas uma equação, né? Isso não é um sistema. Toda vez que a gente calcula os autovalores de uma matriz, a gente chega num sistema com infinitas soluções. Porque se a gente chegasse num sistema com solução única, aqui a gente só teria solução trivial, V1 e V2 é igual a 0, né? Mas a gente não está interessado no vetor nulo, a gente quer saber os vetores que não são nulos, que têm uma direção. Então, eu posso de cara já cancelar multiplicando essa equação aqui por 2, então eu cancelo uma delas, que ficando 0 igual a 0. Então, a partir dessa, eu vou fazer menos V2 é igual a 2V1, então V2 é igual a menos 2V1. Então,
o primeiro vetor v, o v1, a gente escreve ele dessa maneira. A gente chama v1 de alfa e v2 é menos 2 alfa. Ou a gente pode escrever ele como alfa, que multiplica esse vetor 1 e menos 2. Esse é um dos autovetores. Dos autovetores de A. Repara que todos os vetores que estão na mesma linha, né, o alfa ele não muda a direção, mas ele muda o módulo, né, e o alfa pode ser negativo, é qualquer número real. A alfa pertence aos reais. Então, a gente encontrou um resultado não de um vetor, mas de todo um conjunto de vetores que estão na mesma reta. Então, todos os vetores que têm a mesma direção, e a direção é dada pelo vetor 1 e menos 2, todos esses vetores são autovetores de A, o que significa que quando uma transformação é aplicada nesses vetores que têm essa direção, esses vetores não mudam de direção, certo? Então, a gente encontrou V1 para os vetores de lambda 1, para os autovalores lambda 1. Agora vamos achar para os autovalores de lambda 2. Lambda 2 a gente calculou aqui é igual a menos 1. Então vamos fazer direto aqui 1 menos lambda 2 menos menos 1. Menos 1, estou pegando os valores da matriz A. Menos 4 e 1 menos menos 1. Isso tudo está multiplicando os novos valores do vetor, né, do autovetor número 2, isso daqui é V2. Então são os componentes de V2. Então isso vai ser igual ao vetor nulo. Ok? Então a gente fica com as equações 2v1 menos v2 é igual a 0. E aqui menos 4v1 mais 2v2 é igual a 0. Mais uma vez eu tenho, né, se eu multiplicar por menos 2, essa é a primeira equação, a segunda equação ela vai se anular com a segunda equação na hora que eu somar. Então basta eu pegar essa e resolver um sistema de infinitas soluções. Então, V2 é igual a 2V1. Então eu posso escrever, vamos chamar, a gente já usou alfa aqui uma vez, então vamos chamar outra letra agora. A gente vai escrever V é igual, vou chamar V1 de beta. Então V2 vai ser 2 beta. Ok. Então a gente pode falar finalmente que V2 é igual a beta, que multiplica o vetor 1 e 2. Então, esses dois conjuntos de vetores aqui, V1 e V2, com beta também pertencente a R, eles formam as duas direções em que, quando eu aplico uma transformação da matriz A, os vetores que estão nessas direções, eles não mudam de direção, eles não sofrem nenhuma rotação. Todos os outros que estão fora, por exemplo, esse daqui, ele vai sofrer alguma rotação quando ele for transformado. Mas esse não, ele só vai sofrer uma contração ou uma expansão, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, dá uma olhada nos outros vídeos da playlist. E toda quinta vai ter vídeo novo, eu vou acompanhar a matéria de cálculo numérico até o final do semestre. Valeu, muito obrigado!